Estamos começando mais um Upcast, o podcast da Market Up. Eu sou Caroline Morrone e este é o 5º episódio da cobertura especial sobre a pandemia de coronavírus. Neste programa, nós vamos falar sobre como proteger, durante a quarentena, o espaço físico onde está localizado a sua empresa, seja ela um escritório, uma loja ou um depósito, por exemplo. Nos últimos dias, a maior parte do comércio e negócios em geral fecharam as portas, seguindo as orientações dos decretos estaduais e municipais. Além da preocupação com a saúde e a crise financeira, muitos comerciantes se veem com seu estabelecimento sozinhos em ruas desertas e sem muita proteção. Para falar sobre esse assunto, convidamos a diretora de Seguros Gerais da Mafre, Patrícia Ceccheroli. Patrícia, seja muito bem-vinda, muito obrigada por participar conosco hoje. Oi, Caroline, muito obrigada, o prazer é meu em poder falar com vocês um pouquinho de seguros. Hoje eu sou responsável na Mafre, eu sou da diretoria de Seguros Gerais. A carteira de Seguros Gerais, ela cuida de todos os seguros patrimoniais, os seguros massivos, os seguros de agronegócios e todos os seguros ofertados, na rede do varejo. Eu tenho uma formação em administração, mas já tenho uma participação no mundo de seguros há quase 20 anos. E acho que toda oportunidade que nós temos de falar do seguro, para os nossos clientes, ela é sempre muito rica e sempre muito valiosa para nós. Eu que agradeço essa oportunidade. Com a pandemia de Covid-19, o comércio não essencial também está em isolamento. Desta forma, com os estabelecimentos fechados e as ruas sem circulação, outra preocupação se torna recorrente para os comerciantes: o perigo de invasões, roubos e até incêndios. Isso principalmente porque a quarentena é um período que gera uma certa semelhança com as férias, época em que roubos e invasões aumentam cerca de 15%. De uma maneira geral, para ter um pouco mais de segurança em relação ao prédio que está localizado a empresa e aos bens e produtos que estão lá dentro, muitos empresários investem em sistemas eletrônicos de monitoramento, empresas de vídeo monitoramento 24 horas, vigilantes e até seguro patrimonial. No entanto, neste período a preocupação não se restringe apenas aos roubos. Ao deixar um escritório ou uma loja, por exemplo, fechados por muito tempo, sem responsáveis no local, há risco de incêndios causados muitas vezes por problemas elétricos. Por isso, até o comércio voltar à normalidade, o que é importante se atentar neste momento? Qual é a primeira medida, Patrícia, que o empresário deve tomar neste momento em relação ao espaço físico, loja ou escritório, onde está localizado a sua empresa? Carolina, todo estabelecimento comercial, por lei, de fato, ele tem que possuir um seguro contra incêndios. Mas nós recomendamos que se trabalhe com outras coberturas para que se possa trabalhar com uma integridade, de fato, de todo o patrimônio. Nesse momento, as duas principais ameaças que se tem com o comércio fechado se assemelham muito aos períodos de férias. São principalmente os problemas de roubo e os problemas de dano elétrico. O de roubo, principalmente, a gente acaba indicando para evitar deixar mercadorias expostas, reforçar sistemas de vigilância e, de fato, você acompanhar essa movimentação no local, não deixar ele tão fechado por tanto tempo. E no caso de incêndios, de fato, tem uma série de mecanismos que se sugere até por orientação dos nossos peritos, que está muito atrelado às tomadas nos aparelhos elétricos, que é que deve ficar o máximo de tomadas desligadas e que você garanta principalmente que os estabelecimentos tenham um aterramento elétrico adequado para suportar a demanda que se tenha dentro do estabelecimento. Sim, é importante o empreendedor entender que o momento agora é de prevenção, E aí, aproveitando, explica pra gente como que funciona o seguro patrimonial. O seguro patrimonial, ele tem... Como que é formado o seguro? O seguro, ele tem uma cobertura básica e tem algumas outras coberturas que podem ser contratadas, pelo empresário conforme a necessidade que ele possui. A cobertura básica do seguro patrimonial é a cobertura de incêndio, raio e explosão.
E depois tem uma série de outras coberturas que você pode trabalhar, né, na abordagem do risco que você tem. São coberturas de roubos, coberturas de dano elétrico, coberturas de vendaval, tumulto, perda de pagamento de aluguel, responsabilidade civil. Tem uma série de coberturas mesmo que amarram o produto e que você pode contratar de acordo com a necessidade, de acordo com o risco que o empresário se vê exposto. Também, todo produto de seguro, ele oferece assistência 24 horas, no qual os principais serviços que se tem são serviços de encanador, eletricista, chaveiros, e que você pode consumir ao longo, né, da vigência dessa pólice. E aí o seguro, ele respalda o empresário sobre qualquer imprevisto que foge do controle dele, né? E essa é uma preocupação comum dos empresários? Sim, a gente sabe que o empresário no Brasil, ele tem uma série de desafios, né? A gente sabe que hoje ter uma empresa no Brasil, tocar à frente, não é fácil diante de todas as responsabilidades e atribuições que são colocadas a ele. E o seguro vem para respaldar uma série de coisas, né? Vem para dar muito mais segurança para ele na continuidade das operações. Hoje, você tem uma penetração do seguro empresarial muito baixa no Brasil. Apesar disso ser uma preocupação constante, a penetração ainda desse seguro, ela é baixa. Então, assim, dado todo esse momento que nós estamos vivendo, de fato, a preocupação se agrava do empresário, dado esse estabelecimento fechado, dada a dificuldade da continuidade da operação, e esse momento faz com que alguns riscos fiquem mais expostos, eles se atentem mais à oportunidade de buscar um seguro para se prevenir melhor de eventuais danos que possam ser causados a eles. Tem alguma região em que é mais crescente a adesão pelo seguro patrimonial? No país, quando você olha para os seguros patrimoniais no Brasil, a região que tem uma maior penetração é a região sul. A sul e a sudeste, né? Como em geral, ela tem uma maior penetração. Mas principalmente porque essas regiões elas sofrem mais com eventos climáticos. Então, você tem na cultura das pessoas um hábito mais forte em relação à busca do seguro. O resto do país você tem essa penetração um pouco menor. Certo. E a gente consegue informar a média do custo do seguro para o consumidor? Quando a gente fala de preço, a gente sempre fala com bastante cautela, porque depende muito do tamanho do estabelecimento, dos riscos que estão atrelados a isso. Mas na média, quando eu pego a linha de produtos de comércio e serviço da Mafre, gira em torno de R$500 a R$700 por ano o seguro. Um ponto que existe, hoje o que é muito conhecido no mercado é o seguro de automóvel. E as pessoas fazem uma correlação para o seguro muito amarrado à existência que existe no seguro do automóvel, em que você pega o valor do bem, né? Você pega um carro de R$60 mil, por exemplo, quanto custa o seguro desse carro? Esse custo, às vezes, o custo sai por volta de R$3 mil, R$4 mil esse seguro. E as pessoas fazem essa correlação de percentual e acabam levando isso para o seguro patrimonial. Elas têm a percepção de que o seguro vai custar um percentual do valor da empresa, mas não é isso. O risco está atrelado ao patrimônio, ao valor em risco que é coberto. Então, se você for olhar para uma empresa, o custo de R$500 a R$700 por ano, e você pode parcelar esse pagamento em diversas vezes, acaba ficando um custo de proteção bastante atrativo. E de fato, né, a Mafre faz uma série de acompanhamentos de sinistralidades, de exposições, quais são as coberturas mais acionadas e busca de fato uma série de melhorias para poder sempre dentro desse custo do seguro conseguir trabalhar da melhor maneira possível os benefícios para o empreendedor. Sim, acho que quando a gente fala de custo é muito difícil você trazer um valor fechado, né, quando a gente fala de seguro. Como você comentou, depende ali do que vai cobrir, qual é a necessidade do empreendedor, para aí a gente conseguir trazer, definir ali um custo, né? E qual é o perfil do público que contrata esse serviço hoje? Hoje, na Mafre, o nosso seguro patrimonial ele é voltado para diversos segmentos, abrange pequenas, médias e grandes empresas. Quando a gente fala do grupo de comércio e serviço propriamente dito, os nossos clientes são principalmente comerciantes de pequeno e médio porte e empresas de serviços gerais. Nós classificamos os nossos estabelecimentos, né, nosso comércio e serviço, em 200 principais atividades.
E aí nessas atividades a gente busca fazer a classificação por tipo de risco e buscar o atendimento da melhor maneira para a caracterização dos estabelecimentos. Tanto pessoa física quanto jurídica pode contratar o serviço? O seguro pode ser contratado tanto pela pessoa física quanto pela pessoa jurídica. Ele não necessita ser o dono do estabelecimento. Que vale ressaltar também que nós temos muitos profissionais autônomos que trabalham em casa. E aí ele pode contratar um seguro também, mas nesse caso é um seguro residencial com coberturas, né, para o trabalho autônomo que ele conduz. Certo, Patrícia. E trazendo um pouco do cenário atual de Covid, né, que nós estamos vivendo. A pandemia, ela altera algo no seguro patrimonial, como valores da mensalidade, por exemplo? Não. A MAF, de fato, ela se comprometeu em querer buscar nesse período, né, alguma maneira de amenizar os impactos que os nossos clientes estão sofrendo com isso. Então, nós buscamos condições especiais, tanto de renovação quanto para seguro novo, para todas as nossas apólices, e comércio e serviço foi uma delas. Buscando de fato ajudá-los nesse momento, buscando condições de preços e formas de pagamento bastante atraente, né, na contratação do seguro. Muito bom. Eu acredito que esse é o momento em que o empreendedor mais precisa do apoio dos parceiros dele, né? E o que se deve levar em conta em relação à contratação de um seguro patrimonial nesse momento? A gente brinca que o seguro, ele é a segurança que o empresário tem, né? Quem contrata o seguro, ele contrata de fato para buscar a segurança da continuidade da operação. Então, caso ele tenha algum prejuízo, sofra algum dano, o seguro apoia ele na reconstrução, né, do patrimônio dele para que ele possa ter a continuidade da operação. O que é muito importante é que o leque de coberturas que se oferecem, elas são bastante amplas. Então, que na contratação do seguro, o cliente busque conhecer quais são essas coberturas oferecidas, o que faz sentido para o negócio dele e até as cláusulas de exclusão que estão presentes a isso. Você tem uma série de coberturas que fazem mais sentido para algum tipo de estabelecimento, outras que fazem para outros estabelecimentos, se ele tem mais funcionários, se ele tem menos funcionários, se tem um fluxo de clientes grande dentro do estabelecimento que ele possui. Então, ele conhecer essa dinâmica do dia a dia, do comércio que ele possui e buscar as coberturas adequadas faz bastante sentido para ele pagar exatamente sobre as coberturas que ele necessita de amparo. E existe algum tipo de carência? Não existe carência. Na verdade, a partir do momento que ele contrata o seguro, que existe a emissão da apólice, a apólice é o documento de seguro, né, que faz a documentação de tudo aquilo que foi contratado. A partir deste momento, ele está amparado pelas coberturas que forem contratadas. Nem mesmo nesse período de pandemia? Isso, mesmo no período de pandemia. Nada se alterou em relação a isso. Ótimo. E quais as dicas de proteção contra roubo que você pode compartilhar com a gente? Nós conversamos muito com os nossos peritos e com toda a nossa rede de apoio de prestadores para buscar, de fato, muitas dicas que são pertinentes nesse momento, né? Principalmente contra roubo, existe um cuidado muito forte que você tem que ter com as mercadorias que ficam expostas, né? Deixar tudo que é de estoque com mais difícil acesso. Também é importante evitar que o estabelecimento está desocupado, né? Com o excesso de correspondências acumuladas na porta e algumas outras, a própria sujeira que pode se acumular e que dá essa aparência um pouco de abandono, né? E tem também os protecionais que são super relevantes, né? Trancar bem os locais com utilização de cadeados, senhas de acesso, sistemas de segurança, né, confiáveis. Inclusive, hoje existem muitos sistemas de segurança que o proprietário pode acompanhar à distância, como que está a movimentação na região. Isso faz bastante sentido, né? Uma outra dica que é super valiosa é você manter um inventário atualizado das mercadorias. Porque em caso de algum sinistro que você tenha roubo de mercadorias, se você está com esse inventário atualizado, a seguradora consegue te realizar a indenização com muito mais agilidade. É importante manter todas as precauções e deixar tudo organizado, né? E pensando ainda em proteção, como manter o local seguro e prevenir os incêndios? O que é muito importante quando a gente fala de incêndio, e aí é o primeiro passo, e não necessariamente nesse período que está muito tempo fechado, mas até para períodos pequenos, né? Tem alguns cuidados que são super importantes.
Um deles é você tirar da tomada todos os aparelhos que não necessitam ficar plugados, né, todo esse período, até para evitar qualquer problema de curto-circuito. Também tem aqueles aparelhos que necessitam ficar plugados e que tem essa necessidade. É importante você fazer a substituição daqueles benjamins, adaptadores que se tem por filtros de linha, porque hoje a maioria dos incêndios ocorre por decorrência de sobrecarga de voltagem em um único ponto de tomada. Às vezes você vê alguns estabelecimentos que numa única tomada tem muitos aparelhos conectados nela. Isso acaba trazendo um risco muito maior. Também é importante confirmar, né, o local do estabelecimento, se ele tem um aterramento elétrico adequado, que não tenha sobrecarga de sistema e que evite de fato o curto-circuito. Também é importante manter um espaçamento, né, a gente fala em termos mínimo de 1 metro, entre pilhas de mercadorias, cuidado com as lâmpadas, luminárias, não levar as instalações, não levar as pilhas de mercadorias até o teto, que acaba, né, ficando muito próximo das instalações elétricas e mais suscetível a algum dano que possa ocorrer. E também, de fato, né, a importância de você possuir uma brigada de incêndio. São dispositivos que evitam a propagação de chamas, né? Caso você tenha algum risco de incêndio ocorrendo, se você tem esses dispositivos com acionamento bastante rápido, o dano acaba sendo evitado, né, dentro de grandes proporções. Sim, no geral são medidas bem simples, né? Acho que o principal ponto de atenção aí é a validação se no local tem um aterramento elétrico adequado, o que pode evitar um problema maior, certo? Certo. Isso é válido principalmente quando você está começando uma operação e você avaliar, né, quando vai alugar um estabelecimento, quando você identifica para fazer esse mapeamento do local. Às vezes você já tem hoje muitos estabelecimentos que têm já estão instalados no local há muito tempo e a região acabou não tendo melhorias, né, nessa parte de aterramentos elétricos para poder suportar a necessidade de sobrecarga que os estabelecimentos atuais possuem. Então, você conhecer bastante qual que é o limite que você pode trabalhar, ele é de bastante segurança para isso. Sim, acho que essa é uma dica bem importante para o empreendedor, que é verificar o local de trabalho, né? Acho que uma dúvida muito comum também, Patrícia, que deve surgir para o empreendedor é: se eu tenho um seguro e algo acontecer, o que eu devo fazer? Como que ele pode proceder? Se você existem 2 tipos de demandas que se faz para a seguradora. Um é se ele tem um seguro e ele teve um problema, e o problema no seguro nós chamamos de sinistro, ele tem que fazer a abertura do processo de sinistro para poder ter esse atendimento, que acionar a pólice, ele aciona a pólice e tem o atendimento necessário. Ele também pode conduzir o acionamento de uma assistência. Às vezes ele teve só um problema que ele necessita de um encanador ou de um chaveiro, ele também entra em contato com a seguradora para suportar esse serviço. Se ele tem um corretor por trás, ele pode utilizar esse serviço através do corretor ou pode ligar diretamente para a seguradora e a seguradora presta os serviços a ele de acordo com a necessidade daquilo que está regido na pólice que ele tem. A Mafre, por exemplo, ela conseguiu, dentro desse período de pandemia, onde nós estamos com a prestação de serviço mais escassa, nós conseguimos habilitar todas as nossas equipes de assistência para fazer todos os atendimentos necessários e emergenciais, garantindo os protocolos de prevenção solicitados, né, diante desse novo coronavírus. Muito legal, muito bom da parte da Mafre. Então, mesmo em época de pandemia, o empreendedor ele pode ficar tranquilo, porque qualquer eventualidade ele pode contar com o apoio da seguradora, né? Isso. A Mafre conseguiu, né, assim como muitas outras companhias, estabelecer todo um processo de home office para os seus funcionários, principalmente para o call center que conduz esse atendimento, mas isso não caiu em nenhum momento o nível de atendimento que é prestado, né, diante dos acionamentos e o suporte à sua rede de assistência, a rede de prestadores para realizar as avaliações necessárias previstas nas apólices. Nós não tivemos nenhum prejuízo em relação a isso. Isso é muito bom, né? Porque nessa época e esse momento que a gente vem vivendo, cresce nessa preocupação de como que
Acho que principalmente para o empreendedor ali, pensando nos parceiros que ele precisa ter ali de pronto atendimento, né? Como que ele está trabalhando, como que ele vai me dar suporte se eu precisar. Então é legal você compartilhar com a gente que mesmo nesse cenário, mesmo em home office, o time está estruturado e está pronto para atender a necessidade do empreendedor. Acho que todas as empresas colocaram seu plano de contingência à prova de uma maneira muito, muito rápida, né? Para conseguir. E as empresas que estavam preparadas para isso conseguiram atuar com mais facilidade. De fato, é uma situação muito atípica que nós estamos vivendo, mas que graças a Deus hoje na Mafre nós conseguimos atuar de uma maneira bastante positiva para suportar toda a demanda de oferta de serviços que nós precisamos, né, atender bem aos nossos clientes e distribuidores. Sim, de fato é um desafio, né? Para muitas empresas aí vem sendo um desafio se reinventar, mas a maioria das empresas, né, consegue continuar realizando o trabalho, entregando o serviço, e isso é muito bom. É verdade. Nós não sabemos ainda como as coisas vão caminhar, né? Mas que pelo menos durante todo esse período as coisas estão conseguindo garantir os atendimentos necessários. E se permanecer assim por mais um período, também não tem problema nenhum. O atendimento está garantido. Falamos hoje como proteger o seu negócio com Patrícia Ceccheroli, diretora de Seguros Gerais da Mafre. Trouxemos algumas dicas de como cuidar do espaço físico onde está localizada a sua empresa e como você, empreendedor, pode se precaver para não ter nenhum prejuízo com o seu estabelecimento em tempo de coronavírus. Neste momento, eu aproveito para reforçar o compromisso da Market Up com o micro e pequeno empreendedor brasileiro. Além de oferecer uma plataforma de gestão e venda gratuita, queremos levar conteúdo e informações relevantes para que os PMEs possam driblar essa crise e se adaptar durante a pandemia, sem perder a sua fonte de renda e seu sonho de empreender. A novidade desta semana é que a Market Up fez mais uma parceria para ajudar o seu negócio e suas vendas, sem sair de casa, com o Google Shopping. Na Up Store agora, é possível selecionar quais produtos ficarão disponíveis para veiculação através dos anúncios na ferramenta do Google. Tudo de forma simples, prática e intuitiva. Queremos reforçar também que lançamos recentemente a plataforma Compre do Pequeno Negócio, na qual criamos mais um espaço de venda para os nossos usuários. Lá eles podem ser localizados pelos consumidores por meio de um sistema de busca por item e CEP da residência. Assim, o cliente encontra o estabelecimento e o produto que procura perto de casa. É uma forma que encontramos de contribuir ainda mais com os nossos usuários e incentivar a compra nos pequenos negócios de bairro. Lembrando que, nesse momento, é fundamental se manter informado sobre as determinações governamentais, principalmente as que oferecem orientações e informações sobre subsídios para as pequenas empresas. Patrícia, agradecemos muito por sua participação e pela importante contribuição. Nós estamos vivendo um momento diferente e de muitos desafios para os pequenos negócios, por isso as suas dicas aqui hoje e orientações foram muito significativas. Imagina, Carol, eu que agradeço, é um prazer estar com vocês, poder falar com vocês um pouquinho do mundo de seguros. Acho que quem entra no seguro se apaixona por ele e poder contribuir, dividir um pouco dessa nossa vivência é sempre muito gratificante. Nós ficamos à disposição e a Mafre está de portas abertas para poder auxiliar todos os pequenos e médios empreendedores naquilo que for necessário a eles. Maravilha! Mais uma vez, muito obrigada aqui pela sua contribuição hoje. Continuem nos acompanhando em nossas redes sociais e não deixem de seguir a playlist do Mupcast em todas as plataformas de podcast. Confira também o conteúdo atualizado diariamente em nosso blog, o canal PME. E lembre-se, empreendedor, juntos somos grandes!